O chamado urgente em meio ao barulho do mundo. Você vive com pressa, mas não sabe para onde está indo. Faz mil coisas, mas não sente que realizou nada. Roda em círculos, acorda cansado, dorme ansioso e no fundo do seu coração algo grita: onde está Deus? Mas eu te pergunto, será que ele sumiu? Ou será que foi você que se perdeu em meio às distrações? Essa é a pergunta que te persegue quando tudo silencia, quando a notificação para, quando o vídeo acaba e a tela escurece. É aí que sua alma geme, porque mesmo cercado de conexões, você se sente só. Mesmo cheio de conteúdo, você está vazio. Deus manda te dizer: o mundo criou uma tempestade barulhenta ao seu redor para impedir que você ouça a voz dele. E você está tão ocupado tentando sobreviver ao dia que esqueceu de viver para o propósito eterno que ele te deu. Esta não é uma mensagem comum, é um chamado urgente do céu. É a resposta para aquilo que sua alma já vinha gritando. Hoje, você vai orar, mas não será uma oração qualquer. É uma oração de confronto, de renúncia, de despertar. Você será libertado da confusão emocional, da ansiedade que esconde sua fé, do ruído que encobre o sussurro do Espírito Santo. Você vai se lembrar quem é. E mais importante, vai lembrar de quem te chamou. Essa pode ser sua última chance de parar tudo e ouvir. Então escute com o coração aberto, porque enquanto o mundo distrai, Jesus te chama pelo nome. O mundo está te hipnotizando e você nem percebeu. Você não percebeu, mas há um teatro sendo encenado diante dos seus olhos. E você está no centro dele, mas não como protagonista. Você é o alvo. O mundo moderno é uma fábrica de distrações e você está sendo programado, sem perceber, a se afastar da sua essência, da sua fé, da sua comunhão com Deus. Você já reparou como tudo foi feito para te entreter, mas nada te transforma? Você já sentiu que está sempre ligado, mas espiritualmente completamente desconectado? Não é à toa, existe uma lógica por trás. E essa lógica é espiritual. As distrações do mundo não são neutras. Elas são seduções cuidadosamente arquitetadas para roubar a sua atenção e, com ela, sua adoração. Porque onde está o seu foco, está o seu coração. E onde está o seu coração, ali também está o seu altar. Jesus explicou isso na parábola do semeador. Ele falou sobre sementes que caíram entre os espinhos e foram sufocadas. O que são os espinhos? Ele mesmo respondeu: as preocupações com a vida, o engano das riquezas e os prazeres do mundo. Espinhos sufocam, espinhos distraem, espinhos impedem o crescimento da palavra. Você não precisa estar em pecado escandaloso para estar em perigo. Às vezes, basta estar distraído demais. A distração de hoje é o desvio de amanhã. A perda de foco de agora é a queda de fé do futuro, porque tudo aquilo que te distrai, aos poucos, também te desvia. O inimigo sabe disso. Ele não precisa te convencer a negar a Deus. Basta te manter entretido o suficiente para que você o esqueça. Você percebe isso quando ora e não sente nada, quando lê a Bíblia e os versículos parecem distantes, quando canta, mas a letra não passa da boca. É porque você está presente no corpo, mas ausente em espírito. E o motivo? Sua atenção está fragmentada, sua mente está sobrecarregada. Você está sendo hipnotizado, com distrações que parecem inofensivas, mas estão drenando sua vida espiritual. Essa é a batalha do século, o controle da sua atenção, porque quem controla sua atenção, controla seu destino. E é por isso que o Espírito Santo te trouxe até aqui, para te acordar, para quebrar esse ciclo, para interromper esse padrão. Você não foi criado para viver anestesiado, você foi chamado para viver desperto, em fé, em consciência, em comunhão. Mas você precisa escolher agora.
Vai continuar vivendo nesse piloto automático, dominado por notificações e promessas vazias? Ou vai parar, silenciar e voltar a ouvir a voz que te chamou lá no início? Deus não te esqueceu, mas você precisa escolher lembrar dele. E isso começa com uma oração. E essa oração começa agora. Digite nos comentários a frase profética: eu renuncio às distrações do mundo e volto a ouvir a voz de Deus. Isso dá legalidade ao mundo espiritual e marca seu ponto de retorno. A ansiedade que te adoece começa na sua atenção espiritual. Você tem carregado o peso do mundo inteiro sobre os ombros, a mente acelerada, o peito apertado, o coração agitado. E no fundo, você já percebeu, isso não é só cansaço físico, é uma inquietação da alma. A ansiedade que te domina não começou com um problema externo. Começou com a forma como você se afastou internamente da fonte da paz. Porque a paz que o mundo vende é temporária, condicional, superficial. Mas a paz que Jesus dá, essa vem de dentro para fora. Ela não depende das circunstâncias, ela é fruto da presença. Só que a presença dele não se manifesta onde há ruído demais, e você tem alimentado esse ruído sem perceber. A verdade é que sua ansiedade não é falta de tempo, é excesso de distração. Você não precisa de mais horas no dia, você precisa de menos distrações na alma. Deus não está distante, ele está tentando falar. Mas sua mente está cheia de vozes concorrentes, a maioria delas mentirosas. A ansiedade espiritual nasce quando a sua atenção se desloca de Deus para o que você não pode controlar. Você começa o dia no automático, sem oração, sem direção, sem alinhar seu espírito com o céu. E ao longo do dia, vai acumulando pressões que nunca foram suas. Você tenta resolver tudo sozinho, agradar todo mundo, entender tudo o tempo inteiro e vai se esgotando. Mas aqui está a verdade que você precisa ouvir com firmeza. Você não foi criado para carregar fardos que Deus nunca te pediu para suportar. Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas para que ele alivie, você precisa parar. Para que ele assuma, você precisa soltar. E para que ele fale, você precisa silenciar. A raiz da ansiedade não é só emocional, é espiritual. Ela nasce quando você tenta controlar o que só Deus pode conduzir. Ela cresce quando você acredita que precisa provar algo o tempo todo. E ela explode quando você esquece que existe um lugar onde sua alma pode descansar. Esse lugar se chama presença, e presença só se acessa com foco, com rendição, com atenção total a Deus. É por isso que o mundo tenta tanto fragmentar sua mente, porque uma mente dividida nunca encontra paz, e um coração inquieto nunca ouve o Espírito. Você precisa decidir com urgência recuperar o controle do seu foco espiritual. A oração que te liberta da ansiedade começa com uma escolha clara: desligar-se do ruído, conectar-se à palavra. Comece agora com este posicionamento de fé. Diga em voz alta ou escreva com autoridade nos comentários: eu entrego meus fardos ao Senhor e declaro que a paz de Cristo governa a minha mente. Quando você escreve essa frase com convicção, você abre espaço para que o Espírito Santo invada sua alma e remova a raiz do medo. Você não precisa entender tudo, você só precisa confiar em quem te criou. Você não precisa controlar tudo, você só precisa focar em quem já tem o controle. A ansiedade não vai te consumir. Você está voltando para o centro, para o lugar onde tudo se alinha, e esse lugar é aos pés de Jesus. A estratégia invisível do inimigo: te manter ocupado demais para orar.
Satanás não precisa te convencer a negar a Deus, ele só precisa ocupar sua agenda. Ele sabe que se conseguir preencher seus dias com atividades, urgências, distrações e responsabilidades que parecem importantes, ele pode desconectar você do essencial, sem que você perceba. Você já notou como sempre que decide orar, algo mais urgente aparece? Uma mensagem que precisa ser respondida, um problema inesperado, uma notificação que tira sua atenção, uma preocupação que te distrai. Nada disso acontece por acaso. Existe uma guerra silenciosa sendo travada e o campo de batalha é a sua atenção. A oração é o seu maior poder espiritual e por isso é o alvo mais atacado. Se o inimigo conseguir impedir que você ore, ele não precisa mais fazer nada, porque quem para de orar começa a agir pela carne, e quem age pela carne enfraquece o espírito. Você pode continuar indo à igreja, pode continuar postando versículos, pode continuar dizendo que acredita em Deus, mas se não estiver orando, você já está sendo vencido por dentro, porque oração não é obrigação religiosa, é sobrevivência espiritual. Ocupação não é sinônimo de produtividade no reino. Tem muita gente ocupada, mas vazia, correndo, mas sem direção, falando de Deus, mas não falando com Deus. Essa é a grande armadilha dos nossos dias, um excesso de tudo e uma escassez da única coisa necessária. Foi o que aconteceu com Marta. Ela estava ocupada servindo Jesus, enquanto Maria estava sentada aos pés dele. Jesus não repreendeu o serviço, mas deixou claro: Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe seria tirado. Ocupação não substitui presença. Ativismo não gera intimidade. Você pode fazer muito para Deus e ainda assim estar longe dele. Por isso, o inimigo tem usado um método sofisticado: o excesso de informação, a pressão constante por resultado, a ilusão de que se você parar, tudo desmorona. Mas Deus manda te dizer: parar para orar não é negligência, é sabedoria. Desacelerar para ouvir é a única forma de receber direção. Se você não tem tempo para orar, você está vivendo fora da vontade de Deus. Se sua rotina é grande demais para incluir o secreto, então é hora de cortar aquilo que está roubando sua unção. Porque o tempo que você não dedica à oração será o tempo que o inimigo usará contra você. Hoje, o Espírito Santo está expondo essa estratégia invisível. Ele está te mostrando onde você foi seduzido por um estilo de vida que parece eficaz, mas está te esvaziando. É tempo de restaurar o altar. É tempo de voltar a orar antes de decidir, de buscar antes de agir, de depender antes de executar. E isso começa agora, com uma oração simples, mas poderosa. Senhor, me ensina a priorizar a tua presença. Eu renuncio todo ativismo espiritual sem intimidade. Volto para o lugar do secreto. Escreva essa frase nos comentários. Ela é mais do que palavras. É um ato de guerra. Ela rasga o véu das distrações e abre um portal de comunhão entre você e o céu. Não deixe que o inimigo te mantenha ocupado demais para orar. Não negocie o secreto, porque sem oração você só está sobrevivendo. Mas com oração, você volta a viver. Jesus não grita, ele sussurra, e você não está ouvindo. Você tem pedido sinais, mas não tem prestado atenção nos sussurros. Tem clamado por respostas, mas não tem silenciado para escutar. Tem perguntado: Deus, por que o Senhor não fala comigo? Mas o problema não é que ele parou de falar, é que você parou de ouvir. A voz de Jesus não compete com o barulho do mundo. Ele não grita para chamar sua atenção. Ele sussurra, e o sussurro só é ouvido por quem se aproxima, por quem decide parar, por quem desliga tudo e se volta ao invisível. Você já se deu conta de como seu dia começa? Com pressa, com notificações, com obrigações, com demandas que já tomam o centro da sua mente antes mesmo de você se lembrar que existe um Deus que te sustenta.
E então você entra no fluxo do mundo. E esse fluxo te puxa, te molda, te consome. Você se acostumou a ser alimentado com vozes o tempo todo. Podcasts, vídeos curtos, notícias, mensagens, likes, expectativas. Mas a voz que realmente te cura, te corrige e te direciona, essa você deixou de buscar. Jesus fala, mas ele fala no silêncio, no lugar onde não há urgência, onde não há multidão, onde não há correria. Foi assim com Elias. Ele esperava um Deus que viesse no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas Deus veio no sussurro suave. E só quem está espiritualmente atento consegue discernir esse sussurro. Você quer direção, mas está com pressa demais para discernir. Quer respostas, mas não cria espaço para escutar. E enquanto isso, o inimigo te convence de que você não é espiritual o suficiente, que Deus não te escuta mais, que algo está errado com você. Mas Deus manda te dizer agora: o que está errado não é você, é o ambiente em que você mergulhou. Você está tentando ouvir uma voz celestial dentro de um sistema que foi construído para te manter surdo. Você precisa sair desse ambiente, precisa mudar o cenário, precisa desligar o mundo para se reconectar com o céu, porque Jesus ainda está falando com você. Na madrugada em que você acorda sem explicação, na palavra que se repete 3 vezes no mesmo dia, na conversa inesperada, no sonho que você ignorou, na lágrima que escorre sem razão. Mas você está ocupado demais tentando entender o mundo, quando deveria estar se ajoelhando para ouvir o céu. A verdade é que o Espírito Santo está à porta, mas você está tão distraído que nem percebeu o toque. Ele não arromba, ele não invade, ele espera, mas a espera dele tem limite. Hoje, ele te chama para voltar ao lugar da escuta, porque quem não ouve a voz do pastor, segue qualquer voz, e quem segue qualquer voz, se perde de si mesmo. Você precisa calar as vozes externas para redescobrir a sua voz interna. Feche os olhos agora e diga: Jesus, me ensina a ouvir teu sussurro novamente. Eu silencio o mundo para escutar o céu. E se essa é sua decisão, escreva essa frase profética nos comentários como sinal de pacto espiritual. Declare com autoridade que você está voltando a ouvir. Porque Jesus ainda fala com quem deseja escutar. Mas ele não grita, ele sussurra. E o sussurro dele é suficiente para transformar tudo. Quando a tela vira ídolo, a batalha espiritual na era digital. Você acorda e sua mão já vai direto para a tela. Nem orou, nem respirou direito, mas já está lá, deslizando o dedo por imagens que alimentam o que você não é, comparando sua vida com a de pessoas que nem conhece, aceitando como normal viver distraído e longe. Você acha que está apenas passando o tempo, mas o tempo que você está passando não volta. E o pior, a tela que deveria ser uma ferramenta se transformou num altar. Você oferece ali seu tempo, sua atenção, sua devoção e, sem perceber, sua identidade. O problema não está na tecnologia, está na inversão de papéis. O que era para ser meio virou fim. O que era para te servir começou a te dominar. E o que era para te informar começou a deformar sua visão espiritual. Quantas vezes você diz que não tem tempo para orar, para ler a Bíblia, para buscar a presença de Deus, mas passa horas assistindo vídeos curtos, consumindo conteúdos vazios, alimentando sua alma com distrações disfarçadas de entretenimento? Isso é guerra espiritual. E o campo de batalha é a sua tela. E o preço dessa guerra é sua intimidade com Deus. A idolatria no Antigo Testamento era feita com esculturas visíveis. Hoje, ela vem pixelada, em HD, com algoritmo personalizado. E ela te seduz com aquilo que te agrada, te conforta, te vicia, até que você não consegue mais ficar em silêncio, até que você se sente ansioso quando está longe da tela,
até que a presença de Deus se torna desconfortável, porque a presença digital tomou o lugar que era sagrado. Você foi criado para adorar. E tudo aquilo que rouba sua adoração é um ídolo, mesmo que não pareça. A pergunta é: quem tem ocupado o trono do seu tempo? Deus não disputa com o seu celular. Ele não se impõe, ele espera. Mas quanto mais você se alimenta do mundo, menos fome você tem do céu. E sem fome de Deus, não há presença. Sem presença, não há direção. Sem direção, não há propósito. E sem propósito, você só existe, mas não vive. Hoje, o Espírito Santo te confronta com amor. Ele te chama para uma redefinição urgente. Você precisa consagrar seus olhos de novo. Precisa limpar seus hábitos. Precisa jejuar daquilo que te vicia emocionalmente, porque a tela está moldando seu espírito. E ela não tem esse direito. Você foi chamado para contemplar o invisível, não para se afogar no superficial. E isso começa com uma decisão prática. Estabeleça limites, priorize o secreto, quebre os gatilhos, coloque o telefone no modo avião e eleve seu espírito para o modo oração. Declare agora com autoridade espiritual: eu renuncio à adoração às telas e consagro meus olhos à presença de Deus. Escreva isso nos comentários. Essa frase é um ato profético. Ela marca o fim da dependência digital e o início da consagração visual. Porque você não foi criado para ser refém de algoritmos. Você foi separado para ver o céu com os olhos da fé. E quando seus olhos se voltam para Ele, tudo volta ao seu lugar. Silenciar não é fugir, é permitir que Deus fale primeiro. Você aprendeu a correr, mas desaprendeu a parar. Aprendeu a produzir, mas se esqueceu de repousar. Aprendeu a falar, mas não sabe mais ouvir. E o problema disso é que quando a alma vive nesse modo acelerado, ela perde sensibilidade para o que realmente importa. Silenciar não é sinal de fraqueza, é um ato de guerra. É declarar ao mundo, ao inferno e à sua própria carne que você não será mais dominado pelo caos. Existe um tipo de silêncio que não é vazio, é cheio da presença de Deus. É o silêncio que te reconecta com a essência, o silêncio que te limpa por dentro, o silêncio que te cura. Mas você tem fugido dele, tem preenchido todos os espaços da sua vida com sons, imagens, atividades. E isso não é à toa. O inimigo sabe que se você parar, vai ouvir. E se você ouvir, vai entender. E se entender, vai obedecer. E se obedecer, vai romper com tudo aquilo que ele usava para te prender. Por isso, o barulho se tornou uma ferramenta do inferno. Porque ele mantém sua mente tão ocupada que você não percebe a presença do Espírito pairando sobre a sua vida, tentando te ensinar, corrigir, consolar. Mas Deus não compete com o barulho. Ele se revela no secreto. Ele visita o lugar escondido. Salmo 91 declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Mas o esconderijo não é acessado por quem vive correndo. É para quem decide parar, silenciar, entrar. Você tem vivido esgotado porque tenta resolver tudo pela força da sua alma. Mas a força da alma só resiste até o ponto da frustração. Depois disso, tudo quebra, relacionamentos quebram, emoções colapsam, fé adormece. Deus está te chamando para um novo ciclo, um ciclo de profundidade. E profundidade exige silêncio. Não o silêncio da ausência, mas o silêncio da entrega. É no silêncio que ele fala com mais clareza. É no silêncio que ele alinha o que está torto dentro de você. É no silêncio que ele revela o próximo passo. Você precisa aprender a parar antes de decidir, a silenciar antes de agir, a consultar o Espírito antes de seguir seus próprios impulsos. Esse é o estilo de vida daqueles que são guiados pelo céu e não pelo caos. E tudo isso começa com uma escolha radical:
desconectar-se do ruído, criar espaços sagrados, consagrar momentos diários onde o único som é a voz de Deus. Se você sente que esse é o seu chamado hoje, então levante um altar de silêncio agora. Feche os olhos, respire fundo e diga: eu silencio a minha alma para ouvir a tua direção, Senhor. Que o teu Espírito governe minha mente. Escreva essa frase nos comentários como um selo de rendição. Ela é um pacto com o esconderijo, um grito silencioso que os céus ouvem com poder, porque o silêncio consagrado não é ausência de som, é presença de Deus. E quando Ele fala, tudo muda. Oração de quebra, renunciando toda distração e recuperando o altar perdido. Chega um momento na vida espiritual em que não basta entender o problema, é preciso se posicionar contra ele. Você já reconheceu as distrações, já discerniu o barulho, já percebeu como o inimigo foi te afastando sutilmente da presença de Deus. Agora é hora de guerra. A oração que você fará hoje não será suave, será uma oração de confronto, porque há distrações que não saem com esforço humano. Há cadeias de distração que só são quebradas com autoridade espiritual. Você precisa entender: aquilo que te controla governa a sua vida. Se você não quebrar esse domínio agora, ele vai se fortalecer. Se você não renunciar a essa distração, ela vai virar prisão. E se virar prisão, ela vai abafar a sua fé, a sua sensibilidade espiritual, a sua identidade. Hoje, o Espírito Santo está te chamando de volta ao altar, mas não ao altar físico, ao altar do coração. Aquele que foi abandonado quando as prioridades mudaram. Aquele que foi apagado quando o tempo de oração se tornou opcional. Aquele que foi sufocado pelas exigências do mundo. O altar precisa ser restaurado. E isso só acontece com renúncia. Você precisa decidir o que vai deixar para poder receber o que Deus quer liberar. Porque o céu não se manifesta onde ainda existe idolatria oculta. E idolatria não é apenas adorar imagens. É colocar qualquer coisa no lugar que pertence exclusivamente a Deus. Pode ser seu celular, sua rotina, seu relacionamento, sua fama, sua busca por aprovação. Tudo que ocupa o centro da sua atenção é um altar. E se esse altar não aponta para Deus, então é tempo de quebrá-lo. Agora, feche seus olhos, prepare seu espírito e ore com fé. Não como quem repete palavras, mas como quem abre uma guerra no mundo espiritual. Senhor, neste momento, eu me levanto em guerra contra todas as distrações que me afastaram de Ti. Renuncio o barulho, a correria, a dependência emocional daquilo que me prende ao mundo. Quebro agora, em nome de Jesus, todo o ciclo de distração que roubou minha oração, meu foco, minha intimidade. Restaura o altar do meu coração. Acende de novo o fogo do Teu Espírito dentro de mim. Eu consagro novamente meu tempo, minha mente, meus olhos, meus hábitos. Nada mais vai ocupar o Teu lugar, porque só o Senhor é digno do centro. E eu declaro: a partir de hoje, meu altar está limpo. E o Teu fogo vai queimar nele outra vez. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração foi sua com verdade, escreva nos comentários a frase profética: meu altar foi restaurado e o fogo de Deus queima novamente em mim. Essa frase sela sua decisão e dá legalidade no mundo espiritual, porque toda vez que você declara algo com fé, o céu escuta e o inferno treme. Hoje você não apenas orou, você rompeu. E ao romper, o caminho de volta à presença foi reaberto. Somente Jesus, o único que não te distrai, mas te direciona. Depois de tantas vozes, promessas, distrações e atalhos, você precisa ouvir uma verdade absoluta. Só existe um caminho seguro. Só existe uma voz que nunca muda. Só existe uma presença que te cura e te reconstrói por inteiro. O nome dele é Jesus. Ele não grita, não manipula, não disputa sua atenção com truques emocionais. Ele te convida, te chama com amor firme.
com um olhar que atravessa suas distrações e vai direto ao ponto mais profundo da sua alma. Enquanto o mundo te dispersa, Jesus te alinha. Enquanto o mundo te estimula, Jesus te transforma. Enquanto o mundo exige performance, Jesus oferece descanso. Mas a pergunta é, por que é tão difícil permanecer focado nele? Porque tudo ao seu redor foi construído para roubar esse foco. As redes sociais foram projetadas para te manter girando sem parar. Os algoritmos alimentam exatamente o que sua carne quer, não o que seu espírito precisa. E quanto mais você consome o que o mundo oferece, menos fome você sente de Cristo. Mas Jesus nunca deixou de ser o caminho. Ele nunca saiu do lugar. Você é quem desviou o olhar. Você é quem, sem perceber, deixou de buscá-lo como prioridade e começou a encaixá-lo quando dava tempo. Só que Jesus não é uma opção de domingo. Ele é o centro de tudo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse isso com autoridade. E quando ele fala o caminho, não está oferecendo um entre muitos. Está revelando que fora dele, todos os caminhos são becos sem saída. Quando ele diz a verdade, ele está afirmando que tudo o que te confunde, te ilude ou te desvia é mentira. E quando ele afirma a vida, ele está deixando claro que viver longe dele é apenas sobreviver. Jesus não quer sua atenção fragmentada. Ele quer o seu coração inteiro, não para te controlar, mas para te restaurar. Porque ninguém mais sabe lidar com as partes que o mundo quebrou. Ninguém mais entende o que você carrega quando ninguém está vendo. Ninguém mais pode curar aquilo que nem você sabe nomear. Por isso, hoje, ele te chama, mais uma vez, com paciência, com firmeza, com amor. Você já tentou se distrair da dor. Já tentou preencher o vazio com promessas humanas. Já tentou fugir de si mesmo com 1000 ocupações. Mas agora, chegou a hora de voltar. Voltar o olhar, voltar o coração, voltar o foco. Diga com fé, Jesus, eu volto meus olhos a Ti. Seja meu único caminho, minha verdade absoluta e minha vida plena. Escreva essa frase nos comentários. Ela é mais que um compromisso. É uma chave, uma entrega, uma mudança de rota. E quando você foca de novo em Jesus, tudo começa a se alinhar, porque Ele não é uma opção entre muitas, Ele é o centro. E quando Ele ocupa esse lugar, tudo volta ao seu lugar. A disciplina espiritual que protege sua atenção e sua alma. Você já percebeu que tudo o que realmente importa na vida exige disciplina? Se alimentar bem, cuidar do corpo, manter relacionamentos saudáveis, estudar, crescer. Nada disso acontece automaticamente. Da mesma forma, permanecer espiritualmente desperto exige decisão, rotina, constância, disciplina. Você não vence distrações com vontade. Você vence distrações com estrutura. A vontade começa, mas a disciplina sustenta. E isso é algo que muitos ignoram. Sua vida espiritual não vai crescer sozinha. Você pode ter experiências profundas com Deus, sentir o toque do Espírito, ser impactado por uma palavra. Mas se você não criar um estilo de vida que sustente esse fogo, ele apaga. E o que era para ser transformação, vira lembrança. O mundo vai continuar tentando te distrair. Por isso, você precisa estabelecer muros espirituais que protejam seu foco. Muros feitos de hábitos santos, de práticas diárias que te blindam contra o ruído. E quais são esses muros? A oração secreta, a meditação nas Escrituras, o jejum que desacelera a alma e aumenta o espírito, o louvor que muda a atmosfera da mente, o silêncio intencional, a confissão de pecados, a vigilância sobre o que entra pelos olhos e ouvidos. Não é religiosidade, é sobrevivência. É entender que se você não construir um altar todos os dias, o mundo vai levantar um ídolo no seu lugar.
E esse ídolo será alimentado pelo seu tempo, sua atenção e sua energia. E quando você perceber, estará longe. A disciplina espiritual é o que separa os distraídos dos despertos. Ela não nasce de um sentimento, ela nasce de uma decisão. Você não ora porque sente vontade. Você ora porque sabe quem é, sem oração. Você não lê a palavra porque está sempre inspirado. Você lê porque sabe que sem ela, sua mente é moldada pelo caos do mundo. Você jejua não por obrigação, mas porque reconhece que há lutas que só são vencidas quando a carne se cala e o espírito assume. E quanto mais você pratica, mais fome você sente, mais sensível você fica, mais focado você vive, porque a disciplina espiritual é como um músculo. Quanto mais você treina, mais forte fica. Hoje, Deus não está te pedindo uma emoção, está te chamando para uma construção, um estilo de vida que sustenta a glória, protege sua atenção e fortalece sua alma. Declare agora: eu assumo um estilo de vida que protege meu foco em Deus. Meus hábitos serão um altar para a sua presença. Escreva isso nos comentários com convicção. Essa frase é uma decisão, é o início de um ciclo, é um muro sendo levantado, porque sem disciplina, a distração volta, mas com disciplina, a presença permanece. Você vai voltar para o caminho ou vai se perder de vez. Chegamos ao ponto mais decisivo dessa jornada. Agora, não se trata mais de entender o que está te distraindo. Se trata de decidir. Você vai continuar vivendo uma fé distraída, emocional, superficial, ou vai escolher voltar para o centro, onde Jesus é tudo? Você já sabe a verdade. Já sentiu o Espírito tocando nas áreas mais ocultas da sua vida. Já chorou em silêncio, já reconheceu que se afastou mesmo sem querer. E agora, diante de tudo isso, resta apenas uma pergunta. Você vai responder ao chamado? Ou vai continuar fingindo que está tudo bem? O mundo não vai desacelerar por sua causa. As distrações vão continuar gritando. As exigências do dia vão continuar aparecendo. As notificações, os medos, as pressões, tudo vai tentar ocupar de novo o lugar de Deus. Mas agora você sabe, ou Ele é o centro, ou tudo sai do lugar. Você não pode mais dizer que não entendeu. Você foi confrontado, foi visitado, foi chamado. E Deus não faz convites vazios. Quando Ele te chama, é porque há algo pronto para ser liberado sobre sua vida. Mas essa liberação depende de uma entrega total, de uma resposta clara, de uma rendição real. Não há mais espaço para uma vida espiritual morna. Não há mais tempo para uma fé que sobrevive de migalhas emocionais. Não há mais margem para continuar vivendo como se você tivesse o controle. Hoje, você precisa decidir voltar para o altar, voltar para a palavra, voltar para a oração, voltar para o propósito, voltar para Jesus. E essa volta começa agora. A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você está ouvindo a voz. O Espírito está aí onde você está. Ele não te condena, ele te chama. Mas esse chamado tem urgência. Não é para daqui a um tempo, é para hoje, porque o amanhã pode não te dar essa chance de novo. E o maior perigo não é cair, é se acostumar a viver longe da presença. Deus manda te dizer com autoridade: você ainda tem jeito, mas precisa voltar agora. Então feche os olhos, ore com verdade, clame com profundidade, volte para o caminho, ore assim: Senhor Jesus, eu reconheço que me distraí, que me perdi em vozes, hábitos, medos e desejos que me afastaram de Ti. Mas hoje eu volto, com todo o meu coração eu volto. Me perdoa, me lava, me restaura. Toma de volta o centro da minha vida. Eu declaro com fé: só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E eu volto para Ti, hoje, agora, para sempre. Amém. Se essa foi a sua oração, escreva nos comentários com fé profética: eu voltei para Jesus,
e nunca mais serei o mesmo. Porque quando você declara com a boca e crê com o coração, o céu se move, a distração perde força, a presença volta e o propósito começa. Agora, compartilhe esse vídeo com alguém que também está longe e seja instrumento de resgate na vida de quem mais precisa ouvir essa voz. Jesus te chamou, você respondeu. Agora viva como quem voltou. Oração final. Oração para romper com as distrações e voltar para o caminho. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante da Tua presença agora com o meu coração quebrantado, porque eu reconheço que me distraí. Eu me envolvi demais com o que o mundo ofereceu. Busquei satisfação no barulho, nas telas, nos aplausos, nas urgências. Mas hoje eu vejo, nada disso preencheu a minha alma. Eu me afastei mesmo sem querer. Eu silenciei a Tua voz sem perceber. Mas o Senhor, com Teu amor eterno, me alcançou de novo. E eu entendi. Essa é minha chance de voltar. Perdoa, Pai, cada dia que deixei de orar, cada manhã em que acordei sem Te buscar, cada momento em que troquei Tua presença por distrações vazias. Perdoa minha frieza espiritual, perdoa minha negligência com o altar. Eu renuncio agora a todo ciclo de distração, de superficialidade, de engano emocional. Quebra, Senhor, toda dependência daquilo que me afasta de Ti. Queima com Teu fogo santo tudo o que tomou o Teu lugar no meu coração. Eu consagro a Ti novamente minha atenção, meu tempo, minha mente, meus olhos, meu coração. Eu declaro, somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu volto. Volto para o Teu chamado. Volto para a intimidade que eu deixei. Volto para o centro da Tua vontade. Volto para o altar. Acende em mim o desejo pela Tua presença. Restaura a sensibilidade à Tua voz. Me ensina a ouvir de novo, a buscar de novo, a viver como quem foi alcançado pela graça. Eu entrego agora tudo o que me distraiu e recebo de Ti uma nova mente, um novo coração, uma nova direção. Que o Teu Espírito Santo governe minha rotina, que a Tua palavra seja a bússola da minha alma e que o meu tempo volte a ser um sacrifício vivo diante do Teu trono. Eu oro com fé e selo essa decisão com o sangue de Jesus, porque sei, hoje o céu me chamou e eu respondi. Amém.